Olá, tudo bem? Eu me chamo Israel Bruno. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui a respeito do nosso diagrama de caso de uso de uma clínica de saúde. Projeto desse que está sendo desenvolvido por mim, Luiz Henrique e o Luiz Davi também. Bom, vamos lá. Basicamente, a gente visualizando aqui o diagrama, né, a gente vê que tem as interações entre os atores, né? Eu vou apresentar aqui o diagrama de caso de uso do sistema dessa clínica de saúde. O principal objetivo aqui vai ser demonstrar as principais funcionalidades do sistema e como os diferentes atores interagem com ele, né? No caso, com o sistema. Que aqui a gente vai ter 4 atores diferentes e o sistema ele vai possuir esses principais atores, né? Os que a gente incluiu, que é no caso o recepcionista, administrador, o médico e o paciente. Cada um deles, eles vão possuir permissões e responsabilidades distintas dentro do sistema. Cada um vai possuir permissões e responsabilidades distintas, que vai ser diretamente ligada ao que cada ator vai poder ter de acesso dentro do sistema. Todos os usuários eles vão precisar realizar login, isso é base, todos vão precisar. E o sistema ele vai centralizar as funcionalidades de cadastro, consulta, atualização e visualização de dados relacionados à clínica. Então, centralizando basicamente a funcionalidade geral, vai ser essa. E vamos agora os casos por ator, né? Vamos começar aqui pelo recepcionista. Bom, no caso aqui do recepcionista, ele vai ele é possível cadastrar paciente pelo sistema, realiza o login, né, como de praxe foi acordado. Ele vai poder atualizar os dados do paciente. Atualiza os dados do paciente. Ele vai poder excluir paciente. Ele vai poder agendar a consulta. Ele vai poder cancelar a consulta e ele vai poder visualizar a agenda do médico. E, e ele também vai ter a opção de poder visualizar o calendário, né? A partir dessa agenda do médico, né? Que assim ele vai poder ver as agendas do profissional. E no caso do administrador, o administrador aqui ele vai ter a opção de cadastrar o médico. Ele vai ter a opção de atualizar os dados do médico, excluir dados do médico, gerenciar todos os usuários, que ele como administrador ele vai poder incluir e retirar, que é muito aquela ideia de uma empresa, né, de você poder contratar, poder tirar um funcionário, e tem a questão também de atualização de dados médicos, que é nada mais do que atualizar possivelmente uma especialização, um curso a mais ele que o médico fez, ou então um dado. De repente o médico alterou o telefone, alterou o e-mail e precisa se atualizar no sistema. O administrador ele vai ter esse acesso dentro do sistema. Já que no caso do médico, ele vai poder visualizar os prontuários, atualizar os prontuários e ele vai poder visualizar a própria agenda, no caso visualizar o calendário. Assim como o recepcionista visualiza, o médico também vai poder visualizar esse calendário. Já no caso do paciente, ele vai interagir principalmente por meio do agendamento e cancelamento de consultas. A interação dele vai ser essa, né? Agendar ou cancelar a consulta, indiretamente, porque ele vai fazer isso através da recepção. Ele não vai diretamente acessar o sistema, né? Ele vai utilizar de terceiros, no caso do recepcionista, para poder estar fazendo esse agendamento e esse cancelamento. Por quê? Porque por mais que ele faça, ele tenha um acesso ao sistema, né, um login, mas quem está permitido de fazer esse agendamento e cancelamento, e que vai ter essa interação com ele, é o recepcionista, né? E a gente tem também aqui relacionamento entre esses casos de usos, que é basicamente, ó, o recepcionista é um exemplo, ele pode visualizar a agenda do médico, mas ele também pode emitir um relatório de consulta, que no caso aí é o stand, né? Um stand, né?
O stand, a gente tem tanto o stand como tem também o include, que são que eles são basicamente usados para representar essas dependências entre esses casos de uso. Eles vão mostrar a funcionalidade, se relaciona ou se complementa. Né? No caso do include, ele vai ser o caso base que sempre executa o caso de uso incluído, como parte de seu comportamento. O objetivo dele ele vai ser evitar a repetição de comportamento. Então, já já eu descrevo ele mais, eu vou falar também do stand, né? Para aproveitar a mão. No caso do stand, né? Que ele vem de estender, é um caso de uso básico, ele pode ser estendido como comportamento adicional sobre certas condições. E o objetivo dele principal vai ser adicionar funcionalidade opcional ou condicional. Então, tipo, ele vai depender de algo para poder fazer essa extensão, que é o caso do visualizar a agenda do médico aqui. Ele vai depender de uma situação para poder emitir um relatório de consulta, né? Ele não tem diretamente esse acesso, vai depender da condição solicitada ou criada para ele. E no caso do include, que eu já falei aqui, ou reforçar mais uma vez, ela vai ter o objetivo de evitar repetição de comportamento, comum entre vários casos de uso. Aqui no caso, o médico ele vai visualizar o prontuário. Aí para ele poder visualizar a agenda dele, no caso seria o include, né? Aí já a gente vê que tem include esse diagrama, que é justamente mostrando isso. Que não fica uma coisa repetitiva. Ele tanto pode ver a partir do prontuário, a agenda dele do paciente, né? O paciente tal está agendado hoje, o retorno dele é daqui a um mês. Aí ele consegue visualizar lá na agenda, entendeu? Como a gente tem também um stand, que eu acabei de citar, que é no caso atualizar o prontuário. Ele pode também atualizar. Vai depender realmente do caso, né? De cada caso e caso. E ademais, esse diagrama ele vem para facilitar o entendimento da estrutura, do funcionamento do sistema da clínica. Ele vai ser uma excelente base para o desenvolvimento do software, porque ele vai garantir que todos esses fluxos de interação sejam contemplados, e assim a gente não deixe passar os fatores principais, né, de cada ponto. E pelo que a gente já identificou aqui, né, o recepcionista, o administrador, o médico, eles vão realizar login, cada um vão ter suas particularidades já citadas aqui. E o paciente, que ele está representado como ator, mas ele não possui caso de uso direto associado ao diagrama, já que essas interações com o sistema são indiretas, né? Vai ser ou por recepção ou pelo médico na hora do atendimento, como agendamento, prontuários. E tem essa questão também dos relacionamentos que eu acabei de citar aqui, do include, do extend, que embora esse diagrama ele não vai especificar detalhadamente entre quais vai ser os casos que eles vão entrar, né? Tipo, não está detalhando aqui, mas eles são marcações que estão presentes sugerindo que essas extensões e inclusões entre essas funcionalidades de emitir relatório, de cancelar consulta, elas existam, né? Agendar consulta também. Elas existam e a gente pode estar exatamente elaborando isso. E basicamente é isso. Eu agradeço a atenção e valeu!